E vocês chegaram, sim, nós voltamos, Monza Experience, estamos aqui no nosso box na praia e vamos fazer com o CCV, o famoso Monza 1.8 a álcool, fase 2, 86, vamos para Curitiba. E nós vamos responder hoje a pergunta do inscrito que solta o nome aqui embaixo, só que depois da vinheta. Vamos lá! É no silêncio de um Chevrolet. Muito bem, você terminou a vinheta e nós vamos agora, uma vez 2 minutos esquentando o carro. Ligue a GoPro! Muito bem, GoPro, está vendo aí a garagem, Simone? Sim, vamos lá. Vamos lá. Cinto de segurança. Esse negócio aqui, quando meu pai fez essa porta de alumínio aqui nesse box da garagem, não tinha outra, o perímetro do prédio, não precisava, segurança naquele problema, naquele momento em década de 80, era super tranquila, mas não teve jeito. Agora temos que fazer isso. Vamos lá. Tempinho chato aqui, né? Nós vamos ter que limpar o carro no meio da estrada, porque tá aquela garoinha fininha. Tô achando que até a gente chegar no querido fazendeiro, a gente vai sofrer um pouquinho com essa coisa, molhar todo o carro, tava limpinho. E vamos seguir viagem. Imagino eu que chegando lá no fazendeiro, que é, portanto, depois de Peruíbe, nós vamos aqui por baixo. Inclusive é uma boa, faz 4 meses que a gente não vai para Curitiba e parece que privatizaram essa estrada, ou iam privatizar, não sei. Espero que a gente não pegue buracos naquela pista simples. 25 km de pista simples, saindo de Peruíbe e subindo ali a Serra Itariri e tal, para chegar ali na BR-116. Bom, até Peruíbe e até virar pista simples, a pista é tranquila, dupla, então, que é a Manoel da Nóbrega, então vamos embora. Pronto lá? E vamos que vamos. Bom, pergunta de inscrito aqui no canal. Agora sim, solta o nome dele aqui embaixo. E ele perguntou uma coisa que é importante, que é assim: olha, tô a fim de comprar ou apareceu põe a pergunta aí. Enfim, a questão é: é uma pergunta bem genérica, né? Então eu vou tentar responder com o máximo de amplitude possível. O que eu digo com isso? A pergunta é: 2024 apareceu uma oportunidade de comprar um Monza automático, tá inteiro, etc. Vale a pena? Genérica a pergunta. Por que ela é genérica? Porque você não sabe a condição do carro, você não viu nada, a pessoa está dizendo que o carro está inteiro. Quanto que isso pode ser correto, e inteiro em que, ninguém sabe. Então, eu fiquei pensando outro dia bastante nessa pergunta. Se alguém te perguntar, vale a pena comprar um carro? Eu acho que a gente pode separar essa resposta em algumas fases. Antes de responder sim ou não, a gente tem que ver várias coisas. Então, acho que a primeira pergunta que eu faria é: o que você pretende com esse carro? Né? Você vai comprar um carro super antigo, fora de linha, que não tem muita peça de funilaria e acabamento. Mecânica você acha tudo, mas Monza, funilaria e acabamento, ou seja, a parte de latas e a parte de acabamento mesmo, é vidro, é lanterna, é tudo isso, você não vai achar. Eita, a igreja tá um horror essa parte aqui, né? Pô, prefeito, dá um jeito, né, cara? A gente paga IPTU. Fica essa desgraça aqui. E a rua aqui, ela é considerada uma das principais, essa avenida aqui, a Vicente de Carvalho. É uma avenida, inclusive. Loucura. Muito bem, então voltando aqui. Prefeito não, prefeita. Prefeita, não voto aqui, mas já ganhou um ponto negativo para mim. Bom, então a primeira pergunta é essa: para que você vai usar o carro? Essa pergunta pode parecer besteira, o carro não é só para te levar do ponto A ao ponto B. Aqui é importante entender, porque se você hoje, em 2024, vai comprar um veículo dos anos 80, eventualmente até um Tubarão, do começo dos anos 90,
essa pergunta é super relevante, porque se a resposta for, é para usar, eu te diria, não vale a pena, mas nem de longe, né? Vou usar no dia a dia como meu único carro. Errou, por mais que você possa gostar do Monza. Por quê? Vai ter dor de cabeça. Por que dor de cabeça? De manutenção mecânica? Não, essa você não vai ter. Mas é um veículo extremamente gastão, você vai doer no bolso pesado, entendeu? Não tem seguro, risco grande de problema. Ih, será que o caminho tá dando merda? Ixi, tô achando que vai dar merda. Vamos por aqui. Melhor ir pelo... até ele sair. Até o cara entrar ali. O sinal vai mais rápido. Então, assim, você não tem manutenção. Em caso de um acidente, alguma coisa, você vai ter que garimpar peça em tudo quanto é lugar. E dependendo, se você for mais criterioso com peça, você vai ficar realmente irritado, porque você vai pagar os olhos da cara, a lanterna original, etc. Ou você vai descaracterizar o carro. Segundo, você vai ter um problema também de consumo. Um carro automático, um Monza automático, que nem o nosso, no trânsito urbano, esse carro faz 4,5 a 4,9 quilômetros com 1 litro de gasolina. É muito pouco, é muito pouco. O litro da gasolina, em média, quase R$6 no Brasil, 5 e pouco, depende da região. Então eu te diria, você vai ter um problemaço, porque não é fácil sustentar um carro a 5,5 km a 6, nem isso, a 4,5 km a 5 no trânsito, já começa daí. Aí na estrada, se tudo tiver reguladinho, ele estiver realmente inteiro, etc, 11 e pouquinho, não é o fim do mundo. Mas você não usa só em estrada. Então a primeira pergunta é essa, para que você vai usar? Questão do risco, questão do custo, questão do gasto, tá? Então, se for para a resposta, vai usar o carro direto, E é reto, né? a resposta é nem pensar. Fuja do Monza. Na verdade fuja de qualquer carro acima de 4, 5 anos. O melhor para você comprar em termos de dinheiro e valorização é um carro com 3 anos de uso, 2 a 3 anos de uso. Você vai pegar já uma depreciação natural do veículo, mas vai pegar um veículo praticamente novo. É o famoso seminovo. Essa tem que ser a sua melhor opção. Segunda pergunta, agora vamos falar do carro. Qual é o estado desse seu carro que está em ordem? Em ordem é muito relativo para diversas pessoas. Conheço gente que em ordem, eu olho o carro e falo, eu não compraria. E conheço gente que fala em ordem, o carro parece que está perfeito saindo da concessionária. Por que isso é importante? Porque cada uma dessas variedades tem seu preço. Se você vai pagar, se você não vai comprar para uso diário, portanto é um carro para diversão, é um brinquedo sobre rodas que você vai usar para final de semana, para fazer que nem a gente faz uma viagem aqui, uma viagem ali, mas não é o seu meio de condução principal, e você também não está preocupado financeiramente com isso, quer dizer, é um brinquedo que você nesse momento da vida pode pagar por ele, ok, vamos comprar então Monza porque você gosta, saudosismo e é brinquedo, não é necessidade, é brinquedo, tá bom. Como é que está o carro? A primeira parte que você pensaria é motor, e eu te diria que é besteira você pensar nisso, porque a não ser que você esteja pagando um preço alto pelo carro. Não, eu estou pagando uma grana. O que é grana hoje, 2024, por um Monza? Acima de 40 mil. Acima de 40 mil num carro, provavelmente já placa preta, né? E super bem cuidado, 40, 50, 60 mil, ele tem que estar 60 mil em estado de zero. Estado de zero. Então é isso. Não é zero, toma cuidado. Às vezes a gente acha por aí uma reportagem Monza com 10 mil quilômetros de vida. Esse carro não é feito para rodar. Ninguém vai pagar 80, 100 mil num Monza. Não faz sentido num Monza que nunca rodou, para daí começar a rodar de vez em quando. Não. O colecionador que está comprando esse carro, ele está comprando um carro que é para não usar. É um carro para deixar na coleção dele e simplesmente mostrar para os outros dizendo que esse carro não foi rodado. Aí o pneu é da época, são coisas que você não vai usar. O amortecedor está com a marca da Delco, 1985, sei lá. São carros para não usar. É carro para você brincar, colocar que nem Hot Wheels, só que maior. Você vai deixar na sua... Você vai deixar na sua coleção para chamar os amigos e eventualmente, com muita vontade, chamar uma cegonha para você expor lá em Águas de Lindóia. Esses são os carros 0 km, tá? Mas não é esse talvez que você queira comprar. Esse é um carro para você brincar no final de semana. Então você não vai pagar
100 mil, você não vai pagar de 55, 60 mil para cima num carro desse. Não faz nenhum sentido. Você vai achar mais barato com o mesmo estado. Bom, então não estamos falando de um carro para não usar, estamos falando de um carro para usar. Então eu diria que um Monza em excelente estado, acima dessa faixa que eu falei, entre 40, entre 35 e eventualmente 50 mil. Por exemplo, esse aqui, se fosse vendido hoje, é mais ou menos essa faixa, tá? Com manutenção. Bom, beleza, estipulado o preço. Não, eu achei um Monza que é mais barato. Abaixo de 20 mil para baixo, vai ter problema. Vai ter problema no carro. Ninguém ia vender um carro seminovo ou super revisadinho, tudo por esse preço, a não ser que a pessoa estivesse muito desinformada. O que acontece? Às vezes o dono do carro faleceu. Aí a família, nossa, que carro velho, vamos vender. Aí o cara vai olhar o quê? Não sabe nada de carro antigo, vai olhar a tabela FIP, 6 mil. Então se você achar uma loucura dessa, de um carro super bem cuidado, que valeria uns 35, e o cara tá vendendo por 10, não pensa, compra. Vou dar um exemplo. Há muito tempo aqui no canal, nosso mecânico, Paulo, dono da Revisicar, achou um Monza 89 prata, 2 portas, a gasolina 2.0, SLE. E me ofereceu, foi exatamente no mesmo mês, em 21, se não me engano, que eu comprei o CCV lá em Curitiba. Ele falou, Sérgio, você já tem 2, comprei nesse aqui, quero te vender por, acho que era 12, 15 mil que ele queria. Valia, o carro não precisava fazer nada, era simplesmente um polimento, mecânica em ordem, tudo em ordem. O carro tinha 50 mil quilômetros, o único dono. E a família vendeu porque o dono levava há mais de 40 anos os carros na mesma oficina. Vendeu para o mecânico, vendeu a preço, entendeu? A preço de tabela FIP com algum adicional. Quando você acha isso? Raramente, raramente. Se você achar uma oportunidade dessa, não pensa e compra, beleza? Bom, então não é um carro desse que você achou, é um carro de tabela, você vai agora se preocupar. Ah, eu vou precisar me preocupar muito com a parte mecânica? Eu vou te dizer, é a menor coisa que você vai se preocupar. Por quê? Se você estiver pagando uma relação boa de custo-benefício, a parte mecânica é plenamente substituível. O motor do Monza, você acha todas as peças. No pior caso, se você comprou um carro que o motor está detonado, já está meio fumando, e você for, não, eu vou fazer ele inteiro, você vai gastar entre 5 e 6 mil reais de retífica, que não é o fim do mundo. É muito mais barato hoje do que fazer uma retífica no motor do Monza completa, do que você comprar e montar um motor de Fusca. Bom, porque você acha as peças, é padrão, então é tranquilo. Então eu diria que motor, no limite, você vai mandar fazer uma retífica, 5, 6 mil vai ficar bom. Peças demais, suspensão e tudo, vai gastar para fazer uma suspensão completa no carro uns 4 mil reais, 4.500, completa. Dianteira, traseira, todos os amortecedores trocados, batentes, bandejas, buchas de bandeja, pivôs de direção, bieletas, alinhamento do carro, etc. Coxins do motor, R$1.000 para trocar os 4 se forem originais ou bons, Namon ou alguma marca original, se você achar. Mas enfim, entre 800 mil reais, já incluindo mão de obra. Então, e aí se você tiver suspensão inteira, motor inteiro, coxins em ordem do motor, escapamento padrão, entre 300 e 500 reais, o escapamento completo do Monza tradicional, sem ser inox, e eventualmente, aí você vai se preocupar com um alternador, motor de arranque, que é peça de uso mais contínuo, bateria e tal. Parte elétrica, devo me preocupar? Deve. Parte elétrica do Monza é um pouco mais complexa, tem bastante coisa. Agora, é muito complexa? Não. Dá para trocar o chicote inteiro, não vai gastar tanto, é mais o custo da mão de obra, né? Dependendo do estado de conservação do teu chicote. O CCV não precisa fazer nada, né? A caixa de fusível está original, intacta, não tem nada detonado, etc. Componentes elétricos são caros? Depende. Você não vai achar mais originais. Ah, o meu carro tem as 4 portas e ele é trava elétrica nas 4 portas. Vou colocar uma paralela. Vai durar menos, paciência, acha fácil, é barato. Tem que escolher um pouco a marca para não pegar fogo na porta, essas coisas todas, porque tem muita marca vagabunda. Agora, aquele motor parrudo que você vai achar original do Monza, não vai achar mais. Ou vai achar Mercado Livre, etc. Mas aí o vendedor vai querer um peso de ouro nesse negócio. Acha? Acha. É raro, mas acha, né? Então essa é a parte elétrica. Mesma coisa, retrovisores elétricos, o motorzinho, tudo. Vai achar? Mercado Livre. Não vai ter jeito. Ou lojinha com peça antiga e tal, vai pagar caro. Mas vai trocar uma vez só. O resto é lâmpada, é padrão. O
O resto não tem muito. Painel também tem muita loja que refaz, caso ele tenha problema. Cabo de velocímetro, isso é besteira, né? Isso é fácil. Painel você acha novo, tem milhares de locais você acha, o cara restaura, não é problemático. Tá? Tirando isso, então, essa parte não preocupa. Vamos falar do câmbio? Nós estamos falando de um câmbio automático. Devo me preocupar com o câmbio? Bom, deve, mas não muito, né? O câmbio automático do Monza é um câmbio americano, totalmente hidráulico, é um hidramático, 3 marchas, ainda acha peça, os anéis, se ele não tiver quebrado, que é um pouco mais problemático, mesmo assim acha conversor de torque, etc., você consegue fazer uma boa retífica. O custo disso, hoje, provavelmente uns R$4.000 para você desmontar o câmbio num especializado, e o cara te dá a garantia e refazer, trocar os anéisinhos, etc. Enfim, um câmbio que você está retificando por desgaste natural, não por quebra, né? Sem precisar comprar peças. Você vai retificar o corpo de válvula, você vai trocar os anéis lá dentro, trocar óleo, montagem, desmontagem, mão de obra. Chuto hoje uns R$4.500 num especializado tipo Guidomatic, lojas assim, com velha guarda que mexe com esses carros. O pessoal novo eu não sei dizer, estão muito acostumados com câmbios automáticos, com eletrônica embarcada, que não é o caso do Monza. E o resto é regulagem. Então não é complexo o carro. Sérgio, mas é confiável o câmbio automático do Monza, tanto quanto o câmbio manual? Mas vai durar a mesma coisa? Não, não vai, porque ele tem um desgaste natural. Os anéis, como se fosse a embreagem dele, serão consumidos mais rápido, né, do que a caixa de engrenagem padrão. A caixa de engrenagem padrão do Monza, não sofrendo nenhum abalo sísmico, trocando, vendo sempre nível de óleo, se tiver um vazamento, etc., que a caixa não é nem seca, a caixa de câmbio do Monza padrão, do carro 5 marchas, ela tem banhada no óleo EP90 e você nem troca esse óleo, é só completa se tiver um vazamento ou fez uma manutenção, alguma coisa assim. Trocou alguma peça que precisou substituir e segue a vida. Exemplo, esse carro aqui nunca viu manutenção, só viu o nível de óleo, mas ele tem 147 mil agora e o nosso querido 500EF tem 280 mil e a caixa de câmbio agora tem, eu sinto, uma pequena folga no engate natural, mas sem problema nenhum, tá? Sempre roda bem em 5 marchas, então é isso. Então o câmbio automático dele é uma preocupação com um certo de risco baixo, eventualmente. É mais uma manutenção que você vai fazer uma vez na vida, a cada 15, 20, ainda mais se você usar o carro no final de semana, é uma única vez que você vai gastar com isso e nunca mais. Se for bem feito, não vai mexer mais o resto da vida que você ficar com o carro. Então essa é a parte mecânica. Agora vamos mudar de assunto. Parte de funilaria. Estamos falando agora de lataria. O carro que você está comprando está em ordem com essa parte? O que é isso? Corrosão. Especialmente no monobloco. Não é a parte externa. Corrosão um pouquinho em cima do bocal de abastecimento do Monza, paralama traseiro, comum. Se não foi bem cuidado, comum. Não passou graxinha lá, etc. É comum. É o fim do mundo? Não, dá para reparar. Se não tiver rombos enormes, etc. Mas se tiver tão detonado, iam te pagar, você ia pagar muito mais barato pelo carro, né? Então se estiver em bom estado, não tem problema. E é bom que não tenha, você não vai achar mais essas partes. Lateral de Monza, não acha, é difícil achar. Paralama de Monza da frente, acha mais fácil em paralelo e tudo bem. A medida é a mesma, dando um bom banho de primer, wash primer, boa preparação, tanto faz. É estético, não é estrutural esse paralama. Paralama lateral traseira, já aconteceu comigo trocar as duas lá no automático, não acho. Tampa de porta-mala, difícil apodrecer, mas tem que ser muito mal cuidado para estar apodrecendo na dobra dela, perto ali da linha da fechadura. O cara não colocou nada de óleo lá dentro, etc. É raro acontecer. Você vê pouco Monza nisso, precisa estar muito detonado. Mas se acontecer, não é complexo reparar. Achar tampa nova, difícil. Tem que ser ferro velho, nova você não vai achar provavelmente, vai achar usada. Então, mas acha, mas é caro. Então, mesma coisa para o capô dianteiro. É difícil ver Monza com o capô da frente corroído. É difícil. Não estou falando da tinta, estou falando de corrosão mesmo. Buraco, é difícil. Então, a não ser que o carro tenha sido batido e depois não tenha sido recuperado. Então é isso. Agora, assoalho. Eu diria que o Monza é um carro muito bem resolvido na parte da assoalho. Não é comum você achar como Volkswagen, Gol, por exemplo. É normal você achar Gol peneira, assoalho destruído de Gol. A Volkswagen fazia um carro de baixo custo e acaba aquilo lá.
quando eu tive Gol, nós trocamos 3 vezes o assoalho. É horrível. O Monza não mexe, é bem difícil achar problema. A não ser que o carro tenha tido alguma infiltração de água que o dono não cuidou e ficou cozinhando aquela água debaixo do carpete. Aí, meu amigo, não há tratamento de fábrica que resista. Mas, de novo, também é muito bem calafetado de fábrica. Se o carro não sofreu nenhuma batida forte na parte de baixo dele, as borrachas com certeza estão intactas. Exemplo desse aqui dos nossos, nunca mexemos nesses assoalhos, nem trocar borracha, zero, e nunca entrou água. Tá? Aonde entra a água do Monza? No painel de corta-fogo, aqui para o assoalho dianteiro. Tem que ficar esperto. Quando você começa a perceber o carpete molhado no Monza, normalmente é do corta-fogo, é a emenda da chapa do painel da frente do motor que ressecou e está permitindo a entrada de água. Fácil de reparar, só refazer aquela linha ali com anticorrosivo e massa própria, né, para isso, e acabou o problema, não vai entrar mais água. Mas então vale a pena você olhar, é um carro que infiltra água ou não. É difícil olhar isso na hora da compra? É, porque vai estar com carpete, isolamento acústico, você não vai remover tudo isso na frente do atual dono para ver se ele está te falando besteira. O que eu te recomendaria? Olha por baixo, não tem problema. Se você entrar embaixo do carro, se for um carro anterior a 87, 88, ele não tem o bate-pedra. Esse aqui, por exemplo, você enxerga a cor do carro na chapa, facinho de olhar a corrosão, fácil de olhar. Você consegue olhar toda a parte do assoalho. Se for já um carro mais moderno, com bate-pedra, o bate-pedra dá uma escondida, mas se ele tiver ferido e aí a corrosão ficou por baixo, você também vai perceber. Aquela preparação ali não está uniforme, então é o máximo que eu faria. Vou dar uma olhadinha por baixo, com critério, mas eu acho que você não vai achar. Se estiver bem cuidado em cima, normalmente está bem cuidado embaixo. Então esses são os cuidados. A preocupação maior é a funilaria. Se o carro tiver com coisa para fazer de funilaria, toma bastante cuidado e eventualmente saia da compra, porque é inversamente proporcional. A mecânica, como eu disse, você vai achar relativamente a preço normal de hoje em dia, mas a funilaria você não vai. Se tiver que trocar peça é mais difícil achar, então toma um cuidado com essa parte. E outra, funilaria é uma caixinha de surpresas, porque você precisa de bom profissional, e bom profissional cobra caro pelo serviço. Então, oficinas boas de preparação é igual quando você tem uma batida num carro moderno. A oficina que é boa, ela custa caro. Por que custa caro? Porque ela vai ter cabine, pintura, a preparação é feita com gente de qualidade, vai usar pouca massa e mais restauro do metal, soldas. Então, isso demanda tempo. Tempo, para quem tem negócio com carro, se traduz em preço que eu vou ter que cobrar do cliente, hora de trabalho. Por quê? Porque eu estou dedicando um profissional horas para fazer uma restauração. Então, restaurar o monobloco e funilaria do carro é demorado e caro. É serviço, se for feito com boa qualidade, desmontando tudo, para meses, 2, 3, 4 meses, dependendo do movimento da oficina boa que você escolheu. Agora, levou no jão da esquina, praticamente vai condenar o carro. Por quê? Não tem ferramenta apropriada, porque não tem dinheiro para pagar por isso, cobra barato, muitas vezes é imperito, não sabe trabalhar no carro, não sabe preparar chapa, faz na aventura. Aí você vai ter um Monza lasanha, Monza troncho, é um Monza de dia a dia detonado, então, que não é o que você quer aqui. Então, eu diria que a maior atenção desse carro que você não está pagando em estado de zero, tem que ser na funilaria, porque é onde você não consegue fazer sozinho. É muito difícil você na sua casa resolver fazer funilaria, a não ser que você já tenha experiência para isso, muita paciência e queira sujar muito a sua casa, a sua mão, porque isso também é um serviço que é chamado sujo. O que é isso? Provoca poeira, o espaço tem que ser controlado. Não, funilaria é um bichinho complicado. Então eu diria que muitas vezes, entre pagar no Monza 15 a 20 mil para desmontar ele inteiro e fazer, e depois comprar um por 50 em bom estado, eu iria sem dúvida no 50, já que eu estou pensando em brincar e tenho dinheiro para isso, eu iria no 50, porque aí é comprar e não fazer nada com o carro, comprar e andar com ele, revisãozinha básica e andar com ele. Então essa é a dica. Então esse é meu ponto.
Falei bastante aqui, mas esse é o caminho que eu seguiria para responder a pergunta no vale a pena. Agora, tomados esses cuidados, vale a pena? Financeiramente? Evidente que não. De novo, você está brincando, é um brinquedo que você está pagando caro. Vale mais a pena você pegar isso, comprar um carro seminovo, gastar com a sua família numa viagem. O carro é um negócio que é egoísta. Por mais que nem aqui, que a família leva junto no passeio, o fato é que você está gastando num carro que é para o seu prazer, entendeu? Por quê? Você que vai dirigir, é o seu brinquedo. Tem que ter isso na sua cabeça. Não é algo, não vem com o papinho de, ah não, isso é um investimento. Não, você não é colecionador. Investimento é aquele cara que compra hoje por 20 mil um carro inteiro, achado, deixa na garagem, uma revisão básica, e daqui a 10 anos ele vai vender esse Monza por 110 mil reais. Esse cara é um investidor. É que nem os caras de Opala, que compraram o Opala 15 anos atrás, quando você achava o Opala em bom estado e a preço de banana, porque não era famoso, e hoje você está vendendo para a galerinha que está pagando 200 mil por um Opala 6 cilindros. É isso. Você está vendendo para os saudosistas e, de certa forma, os ignorantes de um carro. Ninguém que tem conhecimento automotivo vai pagar 200 mil reais. Mesmo que fale, eu tenho sobrando, posso rasgar dinheiro. São poucas pessoas. Mas ainda que ele esteja nesse estágio da estupidez, eu diria, cara, doa isso até para instituição de caridade. Gastar 200 reais no Opala, você realmente precisa ser muito nervoso para gastar seu dinheiro. Então, é comum isso hoje, né? Opalas e Mavericks são carros antigos, super valorizados, que não valem nem de longe aquilo que se cobra hoje em dia por esses carros. O Monza vai chegar talvez nesse modelo, 10 anos depois que eles vão ficar bem raros. Aí o investidor comprou por pouco, vendeu para um bobão por muito. Aí faz sentido, é isso aí. Mas de novo, também é algo que você precisa gostar muito, ter local, porque colecionar carro para vender no futuro significa que você tem que ter uma infraestrutura, galpão, não correr risco do seu galpão encher de água, o telhado cair e detonar teus carros. Então, cara, é mais prazeroso, não sei, mas assim, vale mais a pena se você está nessa linha, pega esse mesmo dinheiro, coloca em aplicações em bancos, muito menos traumático, vai brincar no mercado acionário com cautela, eu te diria que seu ganho vai ser melhor e com muito menos risco, né? Ainda que você vá para um apetite financeiro mais agressivo, mais mix em ações, eu diria que, usando a cabeça e tendo conhecimento, é menos arriscado do que apostar num carro que daqui a 10 anos pode valer alguma coisa. Então, bancos são melhores de se investir, né? Eventualmente até imóveis. Então, de novo, aqui eu não vou nem devagar muito sobre isso, porque não é essa a pergunta. A pergunta é se a pessoa já tinha tomado uma decisão de comprar um carro antigo do tipo Monza automático. Galera, é isso. Já falei muito. A chuvinha aqui tá dando ondas, como vocês viram. Agora garoa, depois uma chuvinha, voltou a ser garoa. Vamos esperar que no resto da estrada isso melhore. E vamos que vamos. Chega. E em mais uma viagem a gente veio para o nosso querido CCV. E o CCV vai indo bem na estradinha, tá indo bem. Fez aí os seus 11, 12 km por litro que a gente abasteceu aqui no Icejima, que é o posto fazendeiro, que é esse que você está vendo aqui atrás.
e veio bem. Agora daqui para lá são mais ou menos uns 300 quilômetros de distância que a gente vai fazer, 280 a 300 quilômetros. Tá um clima meio nublado, mas a ideia é que abra o tempo. Esse aqui é um trechinho de serra, é o final da serra. Em seguida, rumo a Curitiba, a previsão é que a gente tenha sol. Vamos ver se isso acontece. Por enquanto, nosso amiguinho vem bem, sem drama nenhum. A única coisa que eu tive que fazer saindo de casa foi o ajuste da correia do alternador. Nós trocamos correia dentada e alternador. Ela laceou um pouquinho, correia nova, e estava dando quando você forçava o carro, aquele pequeno barulhinho, que é sinal de que você regulou o alternador com a tensão da correia errada. Mas isso é simples, um parafuso 13, você simplesmente solta, empurra, às vezes com a mão ou com uma chave, aperta de novo e resolvido o problema. Vamos que vamos. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma,